Capítulo 6. Corisco, quando brigava, se parecia com o demônio. Aprendi as primeiras aulas de cangaço na garupa do cavalo de Corisco. O Diabo Louro era o homem mais valente do bando. Cada bala de seu fuzil valia 2 cadáveres. Esta reportagem é feita sem preciosismo literário. Transmitimos conforme ouvimos, o que nos contou Volta Seca, que durante um ano serviu no bando de Lampião, o temível cangaceiro que teve um fim trágico na grota do Angico. Volta Seca nessa época encontrava-se preso, pois fora capturado pela polícia volante, logo após o morticínio de Queimadas, onde 7 soldados foram massacrados pelos homens de Vigolino. Adendo: Volta Seca foi preso no ano de 1932, ou seja, aproximadamente 3 anos após o episódio de Queimadas na Bahia, que ocorreu no final do ano de 1929. Volta Seca nos conta passagens até então desconhecidas pelo público sobre a vida do rei das Caatingas e as atividades do bando que obedecia cegamente ao seu comando. Até hoje é seriamente comentada a situação desse remanescente do sinistro bando do rei do cangaço. Volta Seca é considerado perigo social, pois não foi sentenciado, e mesmo que fosse, seria ilegal qualquer julgamento que se fizesse, pois nessa época, a que foi preso, ele contava menos de 14 anos de idade. Essa desajustada medida das autoridades que o lançaram à prisão veio prejudicar profundamente a situação desse homem, pois desde a juventude que vive encarcerado, tendo como companheiros de prisão os piores delinquentes, retido nas várias prisões por que passou. Reagiu contra o terrível ambiente que o cercou durante 18 anos. Volta Seca é um detento de comportamento exemplar conforme atesta a sua conduta na penitenciária em que se encontra na capital baiana. Continuemos a ouvir a sua história para melhor avaliarmos o erro judiciário que o prejudica e que lhe rouba os melhores dias de sua existência. Com a palavra Volta Seca. Os volantes, não conseguindo fazer com que o velho sertanejo falasse, foram de uma crueldade sem limites. Após espancarem o velho, rasgaram os vestidos da mãe e das irmãs do cangaceiro Arvoredo, que mais tarde espalharia o terror pelas caatingas do Nordeste. As mulheres ficaram inteiramente nuas. Eles então entraram no barracão onde o fazendeiro guardava os apetrechos da lavoura e de lá tiraram várias cangas e as colocaram no pescoço das mulheres nuas. Os homens ficaram nus e mugiam como bois. As pobres mulheres foram empurradas para o curral à força de pontapés e golpes de rélio. Elas choravam desesperadamente. O velho estava completamente impossibilitado de as defender. Imagine o senhor a maldade desses homens que são pagos para manter a lei. O pai de Arvoredo ainda tentou se arrastar, mas a força lhe faltou. E ele assistiu ao mais nojento dos espetáculos. Os volantes nus entraram no curral, mugindo como bois, e as infelizes se contorceram no chão, de dor e de vergonha. Eles fizeram isso, meu senhor. Arvoredo, quando chegou à fazenda, encontrou a mãe completamente louca. As irmãs choravam, o corpo rasgado, como se os arranhões tivessem sido feitos à ponta de punhais. Elas eram moças, antes dessa selvageria dos soldados. Arvoredo não pôde falar com as irmãs. Elas não tinham coragem de olhar o irmão nos olhos. Ficaram chorando desesperadamente, o rosto enterrado na lama do curral. Arvoredo custou acreditar no que via. Não era possível. A desonra não podia entrar na casa de uma criatura e arrasar inteiramente a família. O pai quase louco, a mãe perdeu inteiramente a consciência das coisas e não mais reconhecia o próprio filho. O sangue subiu à cabeça de Arvoredo. Esse sangue era uma espécie de bandeira vermelha que lhe acenava para a guerra. Guerra contra os carrascos de sua família. Entrou na guerra como um tufão. Ao arrancar o fuzil da parede, ouvia chegar dentro de casa os lamentos de sofrimento da mãe e das irmãs. O ódio explodiu no coração desse homem. Conflito tremendo se aninhara em seu íntimo de homem simples. A troca tremenda se foi feita à enxada pelo rifle. Nasce mais um cangaceiro no norte. Arvoredo atravessou a porteira do curral, amparou a mãe e as irmãs lavadas em lágrimas. Os facínoras que ultrajaram o seu lar deram uma nova e violenta direção ao seu destino. Arriou o seu cavalo e largou estrada fora em procura de Lampião, o rei das Caatingas. Nunca mais viu a família. Esqueceu a tudo e a todos, menos a fada dos volantes. Nos combates, só havia um homem capaz de superá-lo na fúria e na sede de derramar sangue, era Corisco. Eu era muito criança, é verdade,
mas ainda me lembro da fisionomia de Corisco nos combates que travávamos. Eu tinha a impressão que seu rosto se transformava e ficava com as feições do demônio, iguaizinhas àquelas que eu via nos livros santos. E Lampião gostava desses dois homens, pois que os dois sozinhos representavam quase toda a força do bando. Não quero dizer que o resto da turma não fosse gente brava, mas era muito inferior no espírito de luta e na selvageria a Arvoredo e Corisco. O punhal de Arvoredo tinha mais de 3 palmos de comprimento. E sua lâmina se embebera no sangue de muita gente. Era um homem calado e o seu silêncio, talvez ligado à grande dor que sofrerá no seu passado, era respeitado por todos nós. Nunca em palestras se mencionava o caso que jogará Arvoredo no cangaço. Contei ao senhor um pedaço da história de Arvoredo, o homem que escolheu o cangaço para vingar a desonra de uma família inteira. Os meus primeiros dias no bando de Lampião. Comecei lavando os cavalos dos homens da quadrilha. Quando fui arrastado para esse meio, eu ainda não completara 12 anos de idade. Eu saía para as excursões montado na garupa do animal de Corisco. E foi na garupa de seu cavalo que eu recebi as primeiras lições de cangaço. Corisco era um homem de boa altura, forte, peito largo, braços musculosos, olhos azuis e cabelos louros. Era impetuoso como um raio. Foi o próprio Lampião quem lhe deu o apelido de Corisco. Era respeitado por todos do bando. Eu gostava muito de Corisco. Ele me tratava muito carinhosamente. Eu, como disse ao senhor, montado no mesmo cavalo desse homem, talvez o mais valente e corajoso da sociedade, é que eu comecei a compreender melhor como agiam os homens de Lampião. Vou explicar ao senhor, já que me perguntou, como era que o capitão Vigolino praticava os seus assaltos. Continua no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal Cangaçologia. Imparcialidade e compromisso com a história cangaceira.